Vamos começar agora a quarta parte da carta de Clemente aos Coríntios, admoestações urgentes. No próximo vídeo teremos a grande oração, que é um encerramento da carta de Clemente com as suas considerações finais. Os justos são perseguidos. Irmãos, sede cheios de imitação e zelo no que se refere à salvação. Vocês vos curvastes sobre as sagradas Escrituras, essas verdadeiras Escrituras dadas pelo Espírito Santo. Sabem que nada de injusto e de falso está escrito nelas. Não encontrarão que os justos tenham sido rejeitados por homens santos. Os justos foram perseguidos, mas pelos injustos; foram aprisionados, mas pelos ímpios; foram apedrejados, mas pelos iníquos; foram mortos pelos que tinham sido tomados de inveja perversa e má. Eles suportaram gloriosamente esses sofrimentos. O que poderemos dizer disso, irmãos? Será que Daniel foi atirado na cova dos leões pelos que temiam a Deus? Será que Ananias, Azarias e Misael foram trancados numa fornalha ardente pelos que praticavam o culto elevado e glorioso do Altíssimo? Claro que não. Quais foram então os que praticaram tais atos? Pessoas detestáveis, cheias de todo tipo de maldade, tão enraivecidas no seu furor, que entregaram às torturas esses homens que serviam a Deus de maneira santa e irrepreensível. Eles não sabiam que o Altíssimo é o defensor e o escudo daqueles que cultuam, de consciência pura, o seu nome excelso. A ele, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Os que suportaram com confiança, herdaram glória e honra, foram exaltados, e Deus os escreveu no seu memorial pelos séculos dos séculos. Amém. Convite à unidade. Irmãos, precisamos apegar-nos a esses modelos. Com efeito, está escrito: e apegai-vos aos santos, porque aqueles que estão unidos a eles se tornaram santos. E ainda se diz em outro lugar: e serás inocente com o homem inocente, serás eleito com o homem eleito, mas com o perverso te perverterás. Apeguemo-nos, portanto, aos inocentes e aos justos, porque eles são os eleitos de Deus. Para que haver brigas, ódios, disputas, divisões e guerras entre vocês? Não temos nós um só Deus, um só Cristo, um só Espírito de graça, que foi derramado sobre nós, e uma só vocação em Cristo? Por que esquartejamos e rasgamos os membros de Cristo? Por que nos revoltamos contra o nosso próprio corpo, chegando a tal ponto de loucura? Esquecemo-nos de que somos membros uns dos outros? Lembrai-vos das palavras de Jesus, o Senhor nosso. Com efeito, ele disse: e ai desse homem! Melhor seria para ele não ter nascido, do que escandalizar um só dos meus eleitos. Melhor seria para ele que lhe fosse amarrada uma pedra de moinho e o atirassem ao fundo do mar, do que perverter um só dos meus eleitos. Vossa divisão perverteu a muitos, desencorajou a muitos, fez com que muitos duvidassem, e nos entristeceu a todos. E vossas dissensões continuam. Sobre a discórdia. Retomai a carta do bem-aventurado apóstolo Paulo. O que vos escreveu ele por primeiro no início da evangelização? Na verdade, divinamente inspirado, ele enviou a carta para vocês a respeito dele mesmo, de Cefas e de Apolo, porque já se formavam divisões entre vocês. Contudo, tal divisão representava então pecado menor para vocês, já que inclináveis para apóstolos autorizados e para um homem aprovado junto de vocês. Agora, porém, considerai quais são as pessoas que vos pervertem e que fazem baixar o prestígio e a reputação de vosso amor fraterno. Caríssimos, é vergonhoso, muito vergonhoso e indigno de conduta cristã ouvir-se dizer que a firme e antiga igreja de Corinto, por causa de uma ou duas pessoas, está em revolta contra os seus presbíteros. Esse rumor não chegou apenas até nós, mas também até os que são diferentes de nós. Dessa forma, com vossa insensatez, fazeis blasfemar o nome do Senhor e acarretais grave perigo para vós mesmos. Arranquemos logo esse mal. Lancemo-nos aos pés do Senhor, choremos e supliquemos, a fim de que ele vos atenda, vos reconcilie e vos restabeleça na prática nobre e santa do amor fraterno. A porta da justiça. Esta é a porta da justiça aberta para a vida, como está escrito: e abri-me as portas da justiça, entrarei por elas para proclamar o Senhor. Eis a porta do Senhor, os justos entrarão por ela. Muitas são as portas abertas,
mas a da justiça é a de Cristo. Felizes são todos os que entram por ela e dirigem seu caminho na santidade e na justiça, cumprindo todas as coisas sem perturbação. Cada um seja fiel, capaz de expor o conhecimento, sábio em julgar os motivos e puro nas obras. Deverá ser tanto mais humilde, quanto mais for considerado maior, e deverá procurar o bem comum para todos, e não o seu próprio bem. Supremacia do amor. Quem tem amor em Cristo, cumpra os mandamentos de Cristo. Quem poderá explicar o vínculo do amor de Deus? Quem será capaz de exprimir a grandiosidade da sua beleza? A altura para onde o amor conduz é inefável. O amor nos une a Deus, e o amor cobre a multidão dos pecados. O amor tudo sofre e tudo suporta. No amor não há nada de banal, nem de soberbo. O amor não divide, o amor não provoca revolta, o amor realiza tudo na concórdia. No amor, tornam-se perfeitos os eleitos de Deus, sem o amor nada é agradável a Deus. É no amor que o Senhor nos atraiu a si. É por causa de seu amor para conosco, que Jesus Cristo nosso Senhor, conforme a vontade de Deus, deu o seu sangue por nós, sua carne pela nossa carne, e sua vida por nossa vida. Caríssimos, vede como o amor é coisa elevada e maravilhosa, e que sua perfeição está além de qualquer comentário. Quem é capaz de se encontrar nele, senão aqueles que Deus tornou dignos? Rezemos, portanto, e supliquemos a sua misericórdia, a fim de sermos encontrados no amor, sem parcialidade, irrepreensíveis. Muitas gerações passaram, desde Adão até hoje, mas aqueles que, pela graça de Deus, se tornaram perfeitos no amor permanecem no lugar dos piedosos. Esses hão de tornar-se manifestos, quando aparecer o reino de Cristo. Com efeito, está escrito: entrai um pouco em vossos quartos, até que passem a minha ira e o meu furor. Então, eu me lembrarei do dia ótimo, e vos ressuscitarei dos vossos sepulcros. Somos felizes, caríssimos, se praticamos os mandamentos de Deus na concórdia e no amor, a fim de que, pelo amor, nossos pecados sejam perdoados. Pois está escrito: e felizes aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Feliz o homem, do qual o Senhor não considera o pecado e em cuja boca não existe engano. Essa bem-aventurança é para os que Deus escolheu por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. A Ele, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Confissão dos pecados. Portanto, peçamos que nos sejam perdoadas as faltas e ações inspiradas pelo adversário. Os que foram chefes da revolta e da divisão devem considerar o que nos é comum na esperança. Com efeito, os que procedem com temor e amor preferem sofrer eles próprios em lugar do seu próximo, preferem condenar a si próprios, antes que comprometer a concórdia transmitida na justiça. É melhor para o homem confessar suas faltas do que endurecer o coração, assim como se endureceu o coração dos que se revoltaram contra Moisés, o servidor de Deus. A condenação deles foi evidente, pois desceram vivos para o Hades, e em a morte os apacentará. O faraó, seu exército e todos os chefes do Egito, com os carros e aqueles que os montavam, afundaram no Mar Vermelho e pereceram. Seus corações insensatos se endureceram, depois dos sinais e prodígios que Moisés, o servidor de Deus, tinha realizado no Egito. Irmãos, o Senhor do Universo não tem necessidade de nada. Ele não pede nada a ninguém, a não ser que se confesse a Ele. Com efeito, assim diz o eleito Davi: e confessarei ao Senhor, e isso lhe agradará mais do que um bezerro, ao qual crescem chifres e cascos. Que os pobres vejam isso e se alegrem. E continua: oferece a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os teus votos ao Altíssimo. Depois, invoca-me no dia de tua tribulação, eu te libertarei, e tu me glorificarás. Um sacrifício agradável a Deus é o espírito contrito. Exemplo de Moisés. Caríssimos, conheceis bem, as sagradas Escrituras, e vos inclinastes sobre as palavras de Deus. Nós vos escrevemos essas coisas para recordar. Quando Moisés subiu a montanha e passou 40 dias e 40 noites no jejum e na humildade, Deus lhe disse: desce depressa, pois o teu povo, aquele que fizeste sair do Egito, violou a lei.
Eles depressa se afastaram do caminho que tu lhes tinhas ordenado, e fizeram para si ídolos de metal derretido. E o Senhor lhe disse: E eu te falei uma vez e até duas, dizendo: Vi este povo, e eis que é povo de cabeça dura, deixa-me exterminá-los. Apagarei o nome deles debaixo do céu, e farei de ti uma nação, grande e admirável, muito mais numerosa do que essa. E Moisés respondeu: E de modo nenhum, Senhor. Perdoa o pecado desse povo ou cancela-me, também a mim, do livro dos vivos. Ó, grande amor, perfeição insuperável! Um servo fala com liberdade ao Senhor, ele implora o perdão para a multidão ou pede para ser eliminado juntamente com ela. Sacrificar-se para o bem comum. Quem de vocês é generoso, compassivo e cheio de amor? Diga ele: E se por minha causa existe revolta, briga e divisões, eu vou-me embora. Irei para onde quiserdes, e farei o que a multidão ordenar, para que o rebanho de Cristo viva em paz com os presbíteros constituídos. Assim fazendo, ele adquirirá uma grande glória em Cristo, e todo lugar o receberá, pois ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela contém. Assim agiram e assim agirão os que se comportam como cidadãos de Deus, sem qualquer remorso. Para citar também exemplos dos pagãos, muitos reis e chefes, em tempos de peste, admoestados por oráculo, se ofereceram à morte para salvar, com o seu próprio sangue, seus concidadãos. Muitos abandonaram suas próprias cidades, no intuito de pôr fim a uma revolta. Sabemos que entre nós muitos se entregaram às cadeias, a fim de libertar outros, não poucos se entregaram como escravos e, com o preço da venda, deram alimento a outros. Muitas mulheres, fortificadas pela graça de Deus, realizaram numerosas ações viris. A bem-aventurada Judite, no cerco de sua cidade, pediu aos anciãos permissão para sair e se dirigir ao acampamento dos estrangeiros. Ela, portanto, enfrentou o perigo. Saiu da cidade por amor à pátria e ao povo que estava cercado. E o Senhor entregou Holofernes nas mãos de uma mulher. Não foi a perigo menor que se expôs Ester, perfeita na fé, para salvar as 12 tribos de Israel, que estavam a ponto de perecer. No jejum e na humilhação, ela implorou ao Senhor que tudo vê, o Deus dos séculos. E ele, vendo a humildade dessa alma, libertou o povo, em favor do qual ela havia enfrentado o perigo. Reconhecer os próprios erros. Portanto, supliquemos também nós pelos que se encontram em alguma falha, a fim de que lhes sejam concedidas moderação e humildade, e para que cedam, não a nós, e sim à vontade de Deus. Então, quando nos lembrarmos deles com espírito de misericórdia diante de Deus e dos santos, nossa oração produzirá frutos e será perfeita. Caríssimos, aceitemos a correção, contra a qual ninguém deverá indignar-se. A advertência que fazemos mutuamente é boa e extremamente útil, pois ela nos une à vontade de Deus. Com efeito, assim se exprime a palavra santa: Eu, o Senhor, me corrigiu e tornou a corrigir, para não me entregar à morte. O Senhor corrige os que ama, e castiga todo filho que lhe é aceito. Disse também: E que o justo me corrija com misericórdia e me acuse, mas que o óleo dos pecadores não unja minha cabeça. E diz mais: E feliz o homem a quem o Senhor não acusa, ele não recusa a advertência do Todo-Poderoso, que o faz sofrer, mas depois o restabelece, ele fere, mas as suas mãos curam. Por 6 vezes, ele te arrancará das calamidades e, pela 7ª vez, o mal não te tocará. Na fome ele te salvará da morte, e na guerra ele te livrará da mão de ferro. Ele te protegerá do açoite da língua, e não temerás os males que te sobrevêm. Tu rirás dos injustos e dos maus, e não temerás as feras, porque elas estarão em paz contigo. Depois, reconhecerás que a tua casa está em paz e que a tua tenda não sofreu danos. Conhecerás numerosa posteridade, e teus filhos serão como a erva dos campos. Descerás à sepultura como trigo maduro, colhido no tempo certo, ou como feixe da eira, recolhido na hora exata. Vede, caríssimos, como o Senhor protege aqueles que ele corrige. Como bom Pai, ele nos corrige, tendo misericórdia de nós com a sua santa correção. Vocês que lançastes os fundamentos da revolta, submetei-vos aos presbíteros e deixai-vos corrigir com arrependimento, dobrando os joelhos de vosso coração.
Aprendei a submeter-vos, depondo a soberba e a orgulhosa arrogância da vossa língua. É melhor para vós ser encontrados pequenos e dentro do rebanho de Cristo, do que ter aparências de grandeza e ser rejeitados de sua esperança. E escutar a sabedoria. Assim fala a virtuosíssima sabedoria. Eis que emitirei para vocês uma palavra do meu espírito e vos ensinarei a minha palavra. Eu vos chamei, e não obedecestes, prolonguei meus discursos, e não prestastes atenção. Ao contrário, tornastes inúteis os meus conselhos e rejeitastes minhas admoestações. Por isso, eu também rirei da vossa ruína, e me alegrarei quando alastrar sobre vocês o extermínio, quando caírem sobre vocês a tempestade, quando vier a catástrofe semelhante ao furacão, e cair sobre vocês a aflição e a angústia. Então me chamareis, mas eu não vos escutarei. Os maus me procurarão, porém não me encontrarão, porque eles odiaram a sabedoria e não escolherem o temor do Senhor, não quiseram dar atenção aos meus conselhos, e desprezaram as minhas admoestações. Por isso, comerão os frutos de sua conduta, e se saciarão com sua impiedade. Serão mortos por terem cometido injustiças contra os pequenos, e o julgamento destruirá os ímpios. Quem me ouve, habitará em sua tenda, confiante na esperança, e viverá tranquilamente, sem temor de nenhum mal. Obedeçamos, portanto, ao seu nome santíssimo e glorioso, fugindo das ameaças proferidas pela sabedoria contra os que resistem, a fim de que habitemos confiantes e sob o nome santíssimo de sua majestade. Recebam nossos conselhos, e não se arrependerão. Pela vida de Deus, pela vida do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que são a fé e a esperança dos eleitos, aquele que tiver praticado com humildade os preceitos e mandamentos dados por Deus, na simplicidade e perseverando na mansidão, esse será colocado e contado no número dos que foram salvos por Jesus Cristo, a quem pertence a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Se alguns desobedecem ao que nós lhes dissemos da parte de Deus, saibam eles que estão incorrendo em falta e não poucos perigos.